Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro Fantasy de Bar de 2022. Vamos falar muito sobre a semana 2 aqui. Para quem não conhece a gente ainda, tá errado, já começa por aí. Quem não conhece a gente ainda tá errado. Eu sou o Leonardo Coutinho, esse comigo aqui hoje é o grandioso Matheus Chaves, o guru eterno, supremo do Fantasy BR. Ele que é o conhecido como Michael Fabiano do Camorim, aqui no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. Matheus, boa noite, cara. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Léo. Beleza. Só falta ganhar a grana do Michael Fabiano na Sports Illustrated lá. Isso aí é outra coisa. Só um detalhe. Isso aí é papo de futuro. Agora a gente tá falando de presente. É só um detalhe. É importação de fantasy futebol. E aí, como é que foi semana 1? Como é que foi semana 1? Mais ou menos. Algumas coisas boas, eu fiquei feliz com algumas apostas que a gente tem feito, né? Tipo Michael Pittman, Gabriel Davis, Sutton. Até o Sutton, que não fez tanta coisa, mas acho que é um jogo que mostrou. dá uma perspectiva boa pro futuro. Outros caras bem ruins, tipo Etienne não fez nada, Ramon Stevenson não jogou muito bem. Mas primeira semana, né, cara? Primeira semana não dá pra gente tirar muita conclusão. Não dá pra tirar muita conclusão, mas já dá pra ver alguns sinais já. Inclusive, tava falando disso na live do evento da NFL Brasil, né, de kickoff. E algumas apostas que a gente fez pra esse ano, que a gente tem batido muito na tecla. E, graças a Deus, na primeira semana tudo deu certo. Gab Davis foi bem, Sutton foi bem. O próprio Jeff Wilson, agora tá bastante falado, ninguém falava lá na véspera de começar a NFL, ninguém falava de Jeff Wilson, agora só se fala de Jeff Wilson, e a gente cantou essa pedra aí em todos os lugares possíveis. Inclusive, todas as ligas que eu e o Matheus estamos jogando, se ele não tem o Jeff Wilson, eu tenho, e se eu não tenho o Jeff Wilson, ele tem. Então, não existe uma liga que eu jogo com o Matheus que um dos dois não tem o Jeff Wilson. Sempre a última pick lá do draft. Mas é isso, rapaziada. Pra quem não conhece o nosso Fantasy de Bar, basicamente a gente passa aqui os pulos do gato pra semana seguinte do Fantasy Football. Começando a falar da semana 2, que começa hoje, na quinta-feira. Está gravando o nosso podcast sempre às quintas-feiras, geralmente por volta das 9 horas. Hoje a gente está gravando um pouquinho mais cedo, por conta de alguns compromissos que a gente tem. Mas sempre às 9 horas nosso Fantasy de Bar, aqui no YouTube, a gravação, e depois disponibilizada na sexta-feira para vocês nas plataformas de podcast. Vamos começar falando de compra e venda, Matheus? Vamos falar de compra e venda agora? Isso. Alguns carinhas mandaram bem. Vou jogar aqui na tela para quem tá vendo a gente pelo YouTube. Para quem não tá vendo, não tem problema também. Dá para seguir só com o só ouvindo nosso áudio. Só apreciando. Você que tá aí na academia, você que tá aí dirigindo agora pro trabalho, tá em casa sem fazer nada, tá ouvindo a gente, então só ouve a voz aveludada de Matheus Chaves e quem me dera apreciar essas dicas. Vamos lá. Tá aqui na tela já alguns jogadores que tiveram destaque na semana 1, tá? Tanto negativo quanto positivo, pra gente discutir compra e venda. Para começar, vamos falar de compra, tá? Jogadores que a gente acredita que nessa primeira semana ou foram abaixo do esperado e a gente acredita que tem um potencial maior do que o valor que eles estão agora. Por exemplo, o Travis Etienne é um deles. Sim. Ou então jogadores que foram acima do esperado na primeira semana e que estão ali com aquele na dúvida se o cara vale isso tudo mesmo ou não vale. Para passar a primeira lista, primeiro da lista já falamos dele, Travis Etienne. Foi pouco utilizado na primeira semana, né? Mas o pouco que ele foi utilizado indica que ele pode ser um cara muito explosivo para essa temporada de 2022. Ele... que a gente botou, né? A gente até botou no post, né? Quase 10 jardas por toque. Ele, tipo... é verdade. Aqui. No primeiro tempo, ele, tipo, teve bem mais em campo que o James Robinson no primeiro tempo, mas teve 3 momentos principais ali que foram bem complicados. Primeiro, um overthrow horrível do Trevor Lawrence pra ele, tipo, que ele ganhou fácil do linebacker, ele tava livre na endzone pra fazer o touchdown, livre, e o Trevor Lawrence errou um passe ridículo. Depois, aí não foi culpa do Etienne nesse caso, mas foi pontos perdidos pro Fantasy, né? E depois o drop que ele teve, que aí foi culpa dele feia, tipo, uma quarta descida, era uma quarta pro gol ali de 2 jardas, ele sofreu um drop ali
tipo, ia receber um passe ali, saindo ali do backfield, ia fazer de uma jarda, ia fazer o touchdown dele. E logo depois ele cometeu um fumble. Assim, o fumble, eu não coloco muito na culpa dele, porque quem viu o lance, ele pegou a bola, né, também um passe, recebeu um passe do Trevor Lawrence. Na hora que ele foi virar, o defensor veio com tudo, deu uma capacitada na bola. O time não perdeu a posse de bola, a bola saiu pela lateral, ele não ia conseguir fazer muita coisa ali. Então, tipo, o fumble nem é tão culpa dele assim, mas acho que pesa mais esse drop que ele teve, que acho que a partir disso, ali no segundo tempo, depois do drop, ele foi menos utilizado e o James Robinson explodiu, né, no segundo tempo. Foi colocado na casinha do cachorro. Não foi um fumble nível Melvin Gordon e Javonte Williams. Não. Que na semana... Que na jogada no drive seguinte, a gente falando do Melvin Gordon. Melvin, tira o... Foi até engraçado essa parte. Tira o Melvin Gordon, horroroso. Bota o Javonte Williams, porque eu só tenho o Javonte Williams no Fantasy, né? Não tem o Melvin Gordon. Tira esse Melvin Gordon aí, horroroso. Aí entra o Javonte Williams, fumble da linha de uma jarda. É simplesmente bizarro, cara. Não, foi bizarro. Isso aí foi surreal. Esse back-to-back fumble da linha de uma jarda foi sacanagem. Próximo da lista aí, nosso querido A.J. Dillon, running back do meu querido Green Bay Packers, que foi o jogador mais ativo no ataque do Packers nessa semana, né? Foi o único decente, para falar a verdade. Nem o Aaron Jones essa semana foi decente. Foi o cara que mais teve carregadas nos Packers. Não sei se isso vai se manter durante a temporada, se ele vai ficar à frente do Aaron Jones backfield, mas é um cara que começou com um valor um pouco abaixo do que ele tá hoje, né? Então a gente acredita que esse valor deva se manter durante a temporada e é um cara bom para você comprar aí, porque muita gente ainda tem dúvida sobre ele. Aaron Jones eu acho que vai... Eu acho que o Aaron Jones vai explodir esse ano, não tem jeito. Depois da primeira semana aí com... Ele foi basicamente o running back 1 na primeira semana, ele foi o running back na primeira semana, né? Ele já tá desesperado com o Aaron Jones, né? Eu acho que não tem desespero, acho que isso vai mudar e tal, foi um jogo atípico, mas acho que diz mais sobre o Aaron Jones mais sobre o Dillon do que sobre o Aaron Jones. Cara, se tu pegar o histórico até do LaFleur mesmo na frente dos Packers, as primeiras semanas de Green Bay sempre têm sido complicadas, cara. Nas últimas 3 temporadas aí foi, tipo, lastimável. Foi Vikings, foi aquele jogo do Bucks também que foi horroroso. Teve mais um que eu não tô lembrando agora contra quem foi, mas tipo assim, são sempre jogos desastrosos na primeira semana. Acho que não precisa ter pânico com ninguém, até porque assim, tirando o Aaron Jones e o A.J. Dillon, a gente não espera muita coisa de ninguém naquele ataque do Green Bay ali, nem do próprio Aaron Rodgers. Tipo assim, eu acho que o Aaron Rodgers vai terminar como QB1 ali, dentro daquele top 12, mas não é aquele gritante, tipo assim, o Aaron Rodgers teve um jogo de... Foi 1 ponto que ele fez, tá? Foi muito abaixo. Foi bem pouco, enfim. Eu não tenho ele numa liga também. Não lembro de cabeça agora, mas foi bem pouco. Nas próximas semanas eu acredito que isso vai melhorar, mas o que a gente pode tirar de lição desse jogo é isso, cara. O A.J. Dillon é um cara pra gente apostar esse ano. A gente tinha falado bastante dele na pré-temporada, mas eu acho que isso confirmou nesse ataque, podendo ser... se não o running back 1, um running back 2 com bastante participação no ataque. Isso. Passando aí, temos o Juju Smith-Schuster. Fala um pouco dele. Então, a gente não sabe como que ele vai jogar hoje, né? A gente tá gravando na quinta, pra quem não sabe, a gente tá gravando na quinta, o já falou, então, tipo... exatamente. Tem jogo logo mais, não sabe se ele vai explodir, se não vai explodir, mas Juju é bom nome. Primeira semana ele foi claramente o wide receiver 1 do time. Teve um fumble e tal, mas, tipo... Foi o cara com mais targets, muito mais targets do que os outros wide receivers. Lógico que o Kelce é o único ali que fica no bolo, mas o Kelce não conta, né? O Kelce outra história. Fora de série. E o Juju, pra esse primeiro jogo, pareceu bem à vontade, assim, né? No time e tal. Já não criou uma química, assim, tipo, como o Tyreek Hill tinha com o Mahomes, mas eu acho que dá pra gente ter uma leve... expectativa boa dele ser um wide receiver 2 pro Fantasy, tipo, daqui pra frente, né? Ele foi draftado muito como um wide receiver 3, um cara para banco, mas eu acho que ele vai sim entrar, tipo, talvez até num top 20, porque não tem muita gente ali, né, tipo, na verdade tem muita gente, mas não tem nenhum maluco muito de impacto, não tem nenhum cara de muito impacto. Tem o Michael Hardman,
Isso. Tem vai impactar tanto no Valdes-Scantling. Isso, tem o McCollum no Valdes-Scantling. O Sky Moore não fez nada no primeiro jogo, né? Calouro, mas tipo, o wide receivers calouro geralmente demora um pouco pra engrenar. Então eu acho que o Juju tem tudo pra explodir nesse ataque do Chiefs e aproveitar que ele ainda não explodiu nessa primeira semana. Talvez no jogo de ontem já tenha explodido, a gente não sabe, não jogou nada. Mesmo que ele não tenha jogado nada. Vale a pena, eu acho, uma aposta nele aí pro resto da temporada. Então, lembrando que a gente tá falando de nomes aqui que, apesar de terem ido bem na primeira semana, ou então não terem ido bem na semana, a gente acredita que os valores estão abaixo do que a galera tá realmente achando que vai ser, entendeu? Por exemplo, o próprio Juju, apesar de estar na primeira semana, o A.J. Dillon também, muita gente tem um pé atrás ainda com eles, assim, são jogadores que inclusive eu ofereci, quer dizer, que eu ofereci troca por eles, e algumas pessoas, tipo assim, pô, tá achando, tipo assim, tá dando esse valor alto pelo Dillon, porque aí a pessoa fica logo com o pé atrás, né? Porque sabe que a gente que tá dando proposta, aí a galera já fica logo, pô, vou segurar esse cara aqui porque talvez ele exploda. Então... sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Exatamente. Então são caras que a gente acredita que vale a pena investir agora, porque o valor deles vai com certeza aumentar depois. O próximo da lista é o próprio Mike Williams, que a gente acredita que, principalmente com o Keenan Allen fora, vai ter uma boa semana e vai ter um bom valor durante o ano. Então é um cara pra ficar... A gente não sabe se ele jogou bem ou não, né? Justo. Você que tá ouvindo já sabe se ele jogou bem ou não, a gente não sabe. Você sabe mais do que a gente. Você vem no futuro dizer pra gente se ele jogou bem ou não, mas a gente espera que ele tenha um bom jogo. Se ele tiver um bom jogo, eu vou pegar esse frame agora do podcast e postar em todas as redes sociais possíveis. Mas tudo indica que ele vai ter não só um bom jogo, como a gente tá falando de compra aqui, não tá falando de starting seat, a gente acredita que ele possa ter um bom valor durante a temporada também, e é um nome que passou batido ali essa semana. Isso. Para fechar a lista de compra, nosso querido Kyle Pitts. Mais um monstro, né? Que não jogou nada na primeira semana. Jogou nada mesmo. Mais um monstro que não jogou nada. Assim, não favoreceu muito, né, o jogo pra ele também, né? Não foi uma situação de jogo ali que favorecesse o ataque do Falcons ali. Eu acho que foi um como a gente fala de game script complicado para ele, porque o Atlanta largou na frente, né, desde o início e tal. Correu muito com a bola, a gente não à toa viu o Cordell Patterson tendo o jogo da vida dele, tipo, correndo com a bola, número de corridas, 22 corridas. E o Kyle Pitts, eles não precisaram fazer muita coisa. Então, tipo, segundo tempo, principalmente, e tal, o time mais conservador e tal, tomou a virada, mas o time pra não deixar de ser a Atlanta Falcons, né? Exato. Tomou essa viradinha aí. Vamos falar de venda agora, cara? Vamos falar de venda? Vamos começar com o Miles Sanders, running back do Philadelphia Eagles aí, que pegou uma defesa fraca, né, na primeira semana. Muita situação favorável para ele no jogo. E... Pode falar. Ah, tá. Não, o Miles Sanders, eu acho que ele tem eu acho que nessa segunda semana, eu acho que ele ainda tem um potencial bom ainda. Tipo, pra quem quer guardar ele ainda mais um pouco e tal, eu acho que ele pode ter mais uma boa semana e tal, alguma coisa assim, se quiser valorizar um pouco mais ele. Não tem o tipo assim, do confronto mais difícil. A gente viu que o Dillon, semana passada, jogou muito bem contra esse Minnesota, mesmo com o ataque do Green Bay não estando muito bem. Né, assim, não jogou muito bem o Dillon, mas conseguiu produzir alguma coisa. Então, talvez, tipo, um Philadelphia como um time que corre muito com a bola, talvez o Miles Sanders consiga alguma coisinha ainda essa semana contra o Minnesota. Então, acho que vale a pena ainda ficar de olho nele. Mais uma semana para você vender. Aqui, pra quem não sabe, pra quem pulou essa parte, a gente grava o nosso podcast ao vivo pelo YouTube toda quinta-feira, tá? E o Matos aqui mandou pra gente, lembrando que o primeiro jogo que eu falei lá de Green Bay, das 3 sequências anuais, foi o Saints e Green Bay. Foi 38-3, lembra? Também eu lembro desse jogo. Foi um jogo que o ataque de Green Bay não produziu nada. E depois eu lembro que
teve depois o Aaron Rodgers, tipo, rindo na sideline e tal, ele ficou, tipo... Exatamente. Deu até um caso com isso. Foi bizarro. Então, aproveitando aí o gancho, para você que tá ouvindo a gente pelo podcast, toda quinta-feira a gente tá gravando o nosso podcast online pelo YouTube, tá? E depois a gente joga os áudios para as plataformas de podcast. Então, você que tá ouvindo o podcast, já entra na semana que vem aí pelo YouTube, manda sua pergunta, tem uma galera que já mandou uma pergunta aqui. No final do podcast a gente sempre responde algumas perguntas da galera, dando preferência sempre para quem tá online nessa gravação. Seguindo aí, cara, vamos com James Robinson. James Robinson na lista de venda aí. Um cara que jogou bem, né? Mas que a gente espera que o Etienne roube esse backfield, né, cara? A expectativa pra mim ainda é essa. Pra mim esse ainda é um backfield do Etienne com o James Robinson tentando ganhar espaço. Eu também acho que, no mínimo, o Etienne dividir esse backfield, pelo menos. E o James Robinson tá voltando de uma lesão braba, né? Então, tipo assim, a gente não sabe se o corpo dele vai aguentar jogar a temporada toda, porque a gente não vê o running back depois de ter problema com Aquiles for jogar bem numa temporada. Então a gente não sabe se o James Robinson vai voltar, vai jogar bem, assim, vai aguentar um ano inteiro, né? Tomara que aguente, lógico, ninguém quer que o cara tem um problema, mas não pode fazer essa análise aqui. Tomara que o Etienne roube o backfield na boa, sem sem precisar ser lesão, né? Mas pra mim, esse ainda é um backfield do Etienne com o James Robinson tentando ganhar espaço. Então, se eu tivesse o James Robinson em alguma liga, que eu não tenho, eu tentaria vender essa semana ou na próxima e até o Etienne ganhar espaço nesse backfield. Isso. Pra fechar não, né? A gente tem mais 3 nomes, mas pra fechar... na verdade tem o Gibson de running back. Pra fechar... Então, o nosso penúltimo running back aí de venda, o Clyde Edwards-Helaire, tá? Que é um cara que a gente acredita que vai depender muito de touchdown esse ano, né? É um cara que pontuou muito bem na primeira semana de Fantasy Football, mas porque fez 2 TDs, né? Foram 2 TDs, né? Foram 2 TDs. E aquilo, né? Que a gente falou, tipo, recepção e linha de gol. Tipo, o Mahomes lança muito a bola em linha de gol. Então, tipo, para running back isso não é bom. Tipo, nesse jogo foi bom que ele recebeu 2 bolas. Mas, por mais que ele tenha recebido 2 bolas, mas... a tendência geralmente é esses passes irem pro Kelce, até ele criar uma conexão melhor com o Juju, com os wide receivers novos dele. E além disso, o Kansas City, o Jerick McKinnon jogou, teve bastante a bola até. O Isaiah Pacheco só entrou no final, no garbage time, mas eu acho que a partir de agora ele tem uma tendência a entrar um pouco mais durante o jogo, dividir um pouco mais esse backfield também. Talvez seja um backfield aí com 3 nomes, o Clyde Edwards, logicamente, como running back 1, mas não como um running back 1 dominante, né? E assim, aproveitar esse hype no Helaire para poder passar ele para outro time logo, porque a tendência é que cai. Assim, se chegar na goal line, você tem um Travis Kelce, cara. É injusto, chega a ser injusto com o restante da galera dali. Porque você tem o Travis Kelce como alvo, então é bem, bem provável que você não vai receber essa bola com tanta constância assim. Para fechar os running backs, vamos com o Anthony Gibson, do Washington Commanders. Agora, que é um cara que eu acho que vai fazer uma boa semana 2 ainda. Sim. Acredito que ele vai ter uma boa semana 2. O confronto dele é muito favorável, mas é um cara que eu já tentaria vender em alta, porque nas próximas semanas eu acho que isso tende a cair. O confronto dele essa semana é ótimo, né, do Gibson. Acho que, tipo, é um titular. Pega o Detroit, que é uma das piores defesas da liga. Então, o Gibson tem tudo pra manter mais uma semana muito boa. E eu nem acho que o Gibson, tipo, vá jogar muito mal esse ano e tal. Não, Depois do problema do Brian Robinson, que o maluco foi baleado e tá se recuperando e tal, o Gibson voltou a ter um estrelato maior, assim, tipo assim, voltou a ser um cara mais bem visado, né? Mas mesmo até assim, cara... A gente falava muito do Brian Robinson indo melhor do que ele nos training camps, né? A gente tinha muita notícia dessa. Muita gente falava disso, né? Do Gibson até meio fora de forma e tal. Mas assim, eu acho que o McKissick vai ser um cara com mais targets mais pra frente, né? O Anthony Gibson teve muito target na primeira semana. Ele até é um bom pass catcher, mas o McKissick é um
pass catcher clássico, então ele deve ter mais essa bola. Eu não sei se o Gibson vai ter tanto volume de jogo daqui pra frente, né? Não sei se vai ser um game script sempre pro Washington, que é um time em tese mais fraco, que vai ajudar ele, tipo, correr muito com a bola. Então eu não sei, não ter essa confiança nele. E hoje ele tá num valor muito alto depois do jogo que ele fez, e talvez essa semana, ele jogando muito bem contra o Detroit, ele talvez tenha um valor altíssimo. Não, talvez até aumente o valor dele. E lembrando aqui, galera, que a gente sempre... a dica é sempre de compra e venda em relação ao valor do jogador. Não quer dizer que o jogador vai ser maravilhoso na temporada, tá? Nem que ele vai ser o pior jogador do mundo. Então são jogadores que a gente acredita na compra que estejam desvalorizados ou não tão valorizados quanto a gente espera que eles estejam. Ou então jogadores que estão valorizados demais. E essa é a hora de aproveitar. Quem trabalha com trading de mercado financeiro vai entender o que a gente está falando aqui. Para fechar, vamos com o Devin Duvernay, o wide receiver aí do Baltimore Ravens. Acho que é um cara que não deve ter muito target, muito volume de jogo esse ano. Não tem muito volume, não, acho, né? Tipo, fez 2 TDs nessa última semana e muita gente fica, caraca, o Lamar Jackson achou um wide receiver, pô, mal que vai explodir. Mas, tipo assim, cara, foram dois touchdowns em, tipo, 3 targets, eu acho, e tal. Eu acho que, tipo, ele já ganhou um hype, acho que muito desproporcional. Então, exatamente. Eu não consegui ver os jogos de domingo, porque eu tava no Rock in Rio. Então, tipo, cheguei completamente perdido na segunda-feira para ver o que tinha acontecido no domingo, né? Uhum. E 2 nomes me chamaram muita atenção, que foi o Devin Duvernay, Devin Duvernay, o Helaire, que eu também não esperava, e depois eu fui ver o que tinha acontecido, e o tight end do... Houston. O.J. Howard? Do Houston. O tight end do Houston, o O.J. Howard. Foram 2 bolas, 2 TDs, não foi isso? Uhum. Cara, e é muito isso, assim, a gente vê os números de jogador no Fantasy, pô, o cara fez 20 pontos, pô, o cara fez 25 pontos, o cara fez 18 pontos. E a gente não consegue, se a gente não entrar para ver a estatística do jogo, a gente fica perdido, porque às vezes aquela pontuação é mentirosa, tipo assim, não mentirosa de não ter merecido a pontuação, mas não é uma coisa que vai se manter durante a temporada. Então, o Devin Duvernay, o Helaire, o próprio O.J. Howard também, bem ou mal ali, é um cara que não vai receber 2 touchdowns toda semana. Então, se não tiver volume de jogo, cara, fantasy futebol é volume de jogo. E talento. O cara não adianta ser o cara que tem muito volume de jogo e ruim, que não vai produzir nada. Ou ter um ataque ruim, por exemplo. Igual a gente sempre usa como exemplo aqui, aquele Jets do Le'Veon Bell. Que o Le'Veon Bell tinha 59 carregadas por jogo e corria pra 15 jardas, tá ligado? Passava do meio campo o time. Pô, era bizarro. Então, tipo, é basicamente isso que a gente traz aqui no Compra e Venda pra vocês. É isso. Mas agora, continuando aí, vamos falar de semana 2 oficialmente, né? Isso aqui é só uma preparação pra semana 2. Vou fechar aqui pra quem tá vendo a gente no YouTube, na minha tela do Matheus, pra gente falar de melhores e piores confrontos dessa semana aí. Dessa semana 2 de Fantasy Football. Vamos começar pelos QBs hoje? Os QBs, né? Como vamos manter essa ordem? A dinâmica vai ser assim, eu vou falar um QB que eu acho que tem um bom confronto essa semana e um ruim. E o Matheus vai e solta o dele também, e a gente vai fazendo QB, running back, tight end e o IJ. Fechou, vai. Pra começar, Derek Carr versus Arizona Cardinals. Eu acho que pode ser uma semana muito boa pro Derek Carr, que na primeira semana não teve uma pontuação muito boa, acho que foram 13 e pouquinho, não chegou nem a 14 que ele fez, apesar de ter o Davante Adams no time, que infelizmente jogou muito, vou falar isso aqui em off, porque tá torcendo contra o Davante Adams, que largou meu Green Bay Packers, mas isso aí a gente deixa pra depois. Cara, eu acho que o Carr, a defesa do Cardinals mostrou que tem muito potencial pra QB explorar. Tudo bem que era o Patrick Mahomes ali do outro lado, mas ainda assim a gente viu que tem muito potencial ali para QB trabalhar. E além de tudo, Kansas City Chiefs é um time que tende a estar na frente nos seus jogos, então isso pesa para os QBs adversários que jogam contra eles, porque tendem a lançar mais a bola, tendem a ser mais efetivos no jogo. Sim. Então, para mim, o cara é um bom confronto, tem um bom confronto essa semana aí contra o Cardinals, que eu falei o confronto do Chiefs, eu me embolei aqui, mas do Assassino, mas o Arizona Cardinals
é um time que cedeu bastante ponto para Patrick Mahomes aí, e eu espero que seja um jogo de alta pontuação. Então, o Derek Carr deve brilhar essa semana aí para mim. Tá. Eu acho que essa semana quem tem tudo para ter uma boa semana, né, tipo, baseado no confronto, é o Carson Wentz de novo, tá? Uhum. Acho que o Carson Wentz vem de um bom jogo contra os Jaguars. Meu QB starter lá na vibe. Então, ele é um cara que tipo, tá num ataque que parece que vai ser muito, muito pass heavy, né? Tipo, deve lançar muito a bola. Então a gente tem visto isso, a gente viu ele usar todo mundo. Terry McLaurin, Curtis Samuel, o Calouro, o Dotson foi utilizado, fez 2 touchdowns. O Logan Thomas foi bem utilizado, Gibson e McKissick recebendo muitos passes. E pega um Detroit que não é uma defesa muito forte, pelo contrário, a gente sabe que é uma das defesas mais fracas até da liga e tudo mais. O Detroit nessa última semana sofreu muito contra o jogo terrestre, né? A gente viu sofrer muito contra o jogo terrestre. O Jalen Hurts nem fez muita coisa, tá? Nem lançou muita coisa, não fez touchdown, não fez muita coisa, porque o time tava correndo muito bem. Mas eu acho que é uma semana muito boa pro Carson Wentz pelo confronto bem favorável que ele tem. Eu concordo contigo, inclusive eu tô com esperança no Carson Wentz. Tô um pouco bolado com essa lesão do Stafford, vou falar a verdade. Meu QB titular é o Stafford. Não sei até que ponto a gente viu uma defesa do Bills sobressalente, o que é muito boa a defesa do Bills, não vou negar. Sim. Mas eu não sei até que ponto eu prefiro apostar no Wentz, que vai ter uma boa semana, que eu espero que tenha uma boa semana, ou então ficar vendo as notícias de Stafford até o final de semana para ver o que eu faço. Mas passando para a parte dos QBs, que eu acho que a gente acha que tem um confronto ruim, cara. Falando em Rams, eu acho que o Mariota, do Atlanta Falcons, tem um baita do confronto aí pela frente, um baita na semana aí difícil contra a defesa do Rams. E por quê? Apesar de semana passada Josh Allen ter deitado e rolado. Cara, era o Josh Allen e era o ataque do Bills, né? Então, eu acho que o Mariota e o Falcons vão trazer a realidade do que é a defesa do Bills, o que é a defesa do Rams nessa semana 2 aí. Então, esse é um confronto. Fora que o time deve estar mordido, né? Depois de ter dado uma paulada na primeira semana. Tomou-lhe a paulada do Josh Allen na primeira semana, deitaram e rolaram a defesa do Rams. Então, essa semana aí, eu acho que os caras vêm bem. Pra mim, eu coloquei o Tom Brady como um cara que tem um confronto bem complicado essa semana contra os Saints. Só por ser contra o Saints já é bem complicado, né? Primeiro, por ser uma defesa muito boa. Segundo, porque esse tampa do Tom Brady contra o Saints na temporada regular não consegue jogar. São 4 jogos e 4 derrotas. O Tom Brady teve um jogo bom, assim, bom pra fantasy, tipo, contra essa defesa do Saints. E foi bem mais ou menos. Chris Godwin, Julio Jones e Mike Evans estão baleados. Os 3 não estão treinando. A gente não sabe. Eu acho que o Mike Evans e o Julio Jones vão jogar. O Chris Godwin eu acho que não joga. Mas mesmo se esses 2 forem pro jogo, devem ir meio baleados. Então, assim, é um jogo difícil, não é um confronto fácil. Historicamente, a defesa do Saints ano passado deu muito trabalho pros QBs também. Eu acho que o Tampa Bay vai tentar utilizar muito o jogo terrestre, vai tentar usar muito o Fournette, que já começou a primeira semana muito bem. Eu acho que eles não vão tentar forçar muita coisa, a não ser que o jogo peça, né? Que o game script do jogo peça. Mas é sempre muita pressão no Tom Brady jogar contra o Saints, né? A linha ofensiva do Tampa Bay tá bem mais ou menos ali, muita lesão e tal, então tem um pé atrás aí nesse jogo. Beleza, vamos passar para os running backs agora. Confronto bom essa semana para running back. Para mim, pro back. Vou falar do backfield, tá? Porque vou falar do backfield do jogador. Para mim, Rams contra Falcons. Continuando no jogo de Rams e Falcons aí. Falcons foi a equipe que mais cedeu pontos para running back nessa primeira semana. E eu acho que é uma tendência que possa continuar durante a temporada, tá? Não ser a mais vazada por running back, mas tipo, uma das, pelo menos ali na metade pra frente. E o backfield do Rams liderado, teoricamente agora, na prática, né, da semana 1, pelo Darrell Henderson. Sim. E eu acho que é um bom jogo pra gente ficar de olho no Ken Akers também, tá? Pra ver até onde o Ken Akers vai ser deschavado desse backfield aí.
ou que ele vai ter participação. Então, acho que não só o Darrell Henderson, mas o backfield completo é um bom ponto para ficar observando nessa semana 2. Eu vou de Melvin Gordon e eu não vou nem... O Javonte Williams, eu só não falo o Javonte Williams, porque o Javonte Williams acho que é um nome muito óbvio, né? Uhum. Não muito óbvio, mas é um cara que todo mundo já coloca como titular. Mas eu acho que o Melvin Gordon contra o Houston essa semana tem tudo para ter uma semana não espetacular, mas uma semana bem ok. Uhum. A defesa do Houston tá longe de ser uma defesa boa, assim, forte, tá? Uma defesa bem ok. Uhum. Tipo, média para baixo na liga. Semana passada era o Jonathan Taylor e tal, a gente releva que o Jonathan Taylor é um dos melhores running backs da NFL, ele explodiu, como acontece contra quase todas as defesas, ele vai explodir, mas eu vejo esse ataque do Denver conseguindo produzir muito nessa semana contra o Houston, o que não fez contra o Seattle. Foi um time que chegou muito em red zone, em linha de gol, mas não conseguiu finalizar a campanha. Teve muitos problemas, e o Melvin Gordon foi um cara que teve oportunidades em linha de gol. Então eu acho que ele é um cara que vai continuar tendo oportunidades em linha de gol, vai continuar tendo suas corridas, mesmo com o Javonte Williams lá, e eu acho que ele tem uma chance boa de marcar um touchdown nesse jogo, produzir umas 50, 60 jardas ali pelo menos, e ter um confronto, e ter uma pontuação bem acima do esperado para ele. Uhum. Eu também acho que principalmente o Melvin Gordon, né? Porque o Javonte Williams é meio óbvio, né? Então, tipo, é um cara que a gente já espera que tenha uma boa semana, né? Sim. Mas o Melvin Gordon acho que é um bom nome pra essa semana mesmo. Puxa aí o cara, o running back que você acha que vai ter um caminho difícil essa semana no Fantasy Football. Fala pra gente aí, conta aí. Sim, caminho difícil, não sei se caminho difícil assim, né? Mas eu acho que o Devin Singletary, eu acho que é uma semana mais complicada pro Buffalo Bills. Contra o Tennessee Titans, tá? A defesa do Tennessee nessa última semana sofreu um pouco com o Saquon Barkley, sofreu bastante até com o Saquon Barkley, mas assim, o Saquon Barkley teve uma baita de uma big play e tudo mais. E a questão aqui do Devin Singletary é que eu acho que o Zach Moss pode roubar muito toque dele, muitos toques nesse jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu não vejo um Bills, apesar do Bills ser mais time do que o Tennessee e tal, eu não sei se o Bills vai, tipo, sei lá, dar uma lavada nesse jogo. Eu não vejo também o Bills estando lavado todo mundo toda semana. Então, talvez não seja um game script tão favorável. Posso estar completamente errado. O Bills pode abrir 20 pontos no primeiro quarto e correr mais de 30 vezes com a bola. Mas eu acho que pode ser um jogo um pouco traiçoeiro pro Devin Singletary, que tá muito bem ranqueado nessa semana, tá? Porque muita gente espera um Bills amassando o Tennessee Titans e tal, ele correndo muito com a bola, mas eu acho difícil a gente ver isso. Pelo Zach Moss, eu acho que o James Cook vai entrar um pouco mais no jogo. Eu acho que a defesa do Tennessee Titans vai tentar tirar um pouco desse jogo terrestre aí, principalmente para tentar parar um pouquinho o Josh Allen, né? Porque se não conseguir parar o Josh Allen quando ele corre com a bola, quando ele sai fazer um scramble, alguma coisa, esquece que não vai ganhar do Bills. Então, tipo, eu acho que vai ser um jogo mais difícil para esse backfield, e eu acho que vai ser um jogo melhor pros wide receivers, né? Gabriel Davis e Stephon Diggs. Eu também acho que vai ser, assim, óbvio que a NFL é imprevisível, né? A gente nunca pode cravar alguma coisa, principalmente segunda-feira, que Broncos e Seahawks foi sacanagem, o jogo foi piada, assim, que a gente previu. A gente não conseguiu ver um wide receiver de Denver recebendo a bola no primeiro tempo, basicamente. Acho que o touchdown do Jared Judy foi no segundo tempo, não foi? Ou foi no final do primeiro. Foi algo assim, o Sutton também só foi envolvido no segundo tempo, basicamente. Então, era algo que a gente não esperava. Tive muito Tyrant sendo envolvido, então... mas eu acredito que não foge disso que você falou pra gente agora. Eu vou de Josh Jacobs, cara, contra o Arizona Cardinals. Acho que é um confronto difícil pro Josh Jacobs essa semana. Um ataque que na primeira semana não produziu tanta coisa ali pro Josh Jacobs, não deu tanta oportunidade para ele de corrida. Acho que foram 10 corridas por aí, foi algo em torno disso, não passou muito disso. Quase não foi acionado também em passe. E vai pegar uma defesa que
tem um histórico bom contra a corrida, e na primeira semana mandou bem. Então acho que é uma semana difícil pro Josh Jacobs. Não necessariamente se deve bancá-lo, mas é um confronto a ser destacado aí como ruim pra semana. Sim. Passar pros wide receivers? Sim. Manda bala aí, quem você acha que vai ter um caminho mais fácil essa semana? Vamos lá, bons confrontos para wide essa semana. Eu tinha alguns, eu acho que dava pra gente talvez citar aqui. Eu vou clubistar essa semana. Vai clubistar essa semana? Lazar vai jogar essa semana? Não, é clubistar do Fantasy BR. Do Packers não espero mais nada, não. Essa temporada eu quero só curtir o Green Bay, né? Que eu só vou torcer, não vou me estressar. Eu quase morri do coração nos anos passados aí. Esse ano eu vou só curtir. Fica bem tranquilo. Tá. Eu acho que essa semana pode fazer um bom jogo essa semana, que eu acho que pode ser uma boa. Não sei se boa surpresa, porque já é um cara que a gente espera muita coisa, né? Eu ia falar do Sutton, na verdade, porque na semana passada ele não explodiu, não fez lá aquele grande jogo, e já tem uma galera com o pé atrás com ele. Eu acho que esse confronto contra o Houston é um confronto que ele pode explodir, que ele pode jogar bem. Uhum. Eu acho que ele pode mandar bem contra o Houston Texans. Historicamente não, né? Mas nos últimos anos tem tido problemas na secundária e tal, até reforçou a secundária, mas eu acho que esse tem tudo pra ser o jogo do Sutton, entendeu? Tipo, o jogo dele, tipo, conseguir alguma coisa com o Russell Wilson, muitas jardas lançadas na direção dele na semana passada, né? Foram mais de 110, 120, né? Ele teve de efetivo só 70 jardas. Então, é um confronto bom, é um Houston que sofreu muito com o Michael Pittman semana passada. O Michael Pittman conseguiu jogar muito bem, conseguiu fazer muita coisa, então eu acho que o Sutton tem tudo pra conseguir alguma coisa boa nesse jogo. Eu vou falar de um wide receiver também diferente do Matheus, que o nome dele é Cortland Sutton, de Denver Broncos. Não, eu tava com o Sutton na manga aqui, mas quando a gente conversou, primeiro eu vou confirmar o que você falou. Acho que o Sutton pode ser uma ótima semana aí, acho que é um bom confronto pro Sutton, tipo, deslanchar no Fantasy. Começar a deslanchar, na verdade, na semana 2. Sim. Mas eu vou trocar pro Christian Kirk, cara, contra o Indianapolis Colts. É um cara que na primeira semana foi o mais acionado do time, é um cara talentoso, que vai enfrentar... Ele foi segundo em jardas da semana, só atrás do nosso queridíssimo, nem tão querido assim, Davante Adams. E vai pegar o Colts, cara. O Colts, que foi a defesa aí sexta defesa que mais cedeu pontos para o wide na primeira semana. A gente não pode falar muito disso agora no começo, né? É um pouco mais complicado, é um jogo só. A gente tem mais utilizar essa estratégia, essas referências, na verdade, né? Mais lá para a primeira temporada, a partir da sexta rodada, que a gente já consegue ter uma média melhor de quem cede mais pontos para quem. Mas já é uma boa mostra do Christian Kirk. Acho que é um cara que tem um bom confronto contra o Colts aí pra essa semana 2. Pô. Confronto complicado agora. Já tem algum na mão aí? Cara, assim, eu não sei se eu vou de confronto complicado. O problema é que aqui a gente analisa confronta, né? Esse que é o grande problema. Não é confronto, quem tu não tá apostando muito. Porque, tipo assim, o confronto, pra mim, passa pelo próprio time também, tá ligado? Tipo assim, por que foi o que a gente falou aqui, eu não sei de quem foi, acho que foi do running back, foi do Singletary, não foi? Aham. Assim, sim. Não é que o Singletary vai mal no jogo por causa da defesa, tá ligado? É porque o jogo tem de ser um jogo... Na verdade, acho que foi o contrário, mas, tipo assim, não depende do cara, depende do script do jogo, tá? O que a gente espera do jogo ali. Uhum. E muito por conta disso, cara, eu vou de... Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu vou de Kadarius Toney contra o Carolina Panthers, que foi um cara que a gente não sabe por quê, na verdade, né? Não sei se foi porque ele tava na casinha do cachorro, que ele só entrou 7 snaps, né, na semana 1 pelo Giants, e desses 7 snaps que ele participou, ele só correu uma rota, eu acho. Acho que foi só uma rota que ele
realmente ele foi o cara para receber uma bola. E vai pegar uma defesa do Panthers que, assim, cedeu muitos pontos na semana 1, mas eu acho que vai fazer ajustes para não tomar tantos pontos na semana 2 do Giants, do Daniel Jones. Então eu acho que é um cara que tem um confronto, assim, não, por isso que eu falei, não é o mais difícil da semana, assim, mas é um cara que acho que pode ter um caminho complicado essa semana. Pelo script, pelo desenho do jogo. Beleza. Eu vou colocar o Michael Thomas. Eu acho que o Michael Thomas tem um confronto difícil contra o Tampa. Tô com o Michael Thomas no meu flex essa semana, faz não. A defesa do Tampa Bay, tipo, não permitiu nada pro Dallas semana passada. Ninguém conseguiu jogar nada, fazer absolutamente nada. O Michael Thomas foi... Não vou dizer que ele foi bem, tipo, no jogo. Ele produziu bem no Fantasy, né? Marcou 2 touchdowns e tudo mais. Acho que ele, no final, produziu bons números. Mas eu acho que esse Tampa aí Saints tem tudo para ser um jogo de placar baixo. Eu acho que é um jogo que eu acho que as defesas vão ter vantagem. Vai chegar na semana que vem. Vão prevalecer, né? Vai ser 40-35, mas... mas é o que a gente espera aqui. Eu acho que vai ser um jogo com placar mais baixo. Eu não sei se o Michael Thomas vai sobressair. Não só o Michael Thomas, mas como o grupo de wide receivers, né? O Michael Thomas, o Landry e tudo mais. É isso. Fechamos os wides aí. Vamos fechar com os tight ends agora. Bom. Cara, eu queria muito falar do Pitts aqui, mas eu falar do Pitts acho que é chovendo molhado, né? Pra semana 1 e falar de confronto. Pô, eu vou manter no Pitts. Eu vou manter no Pitts e me perdoe quem pensa. É porque, vamos lá, falar do Pitts, essa semana pode ser uma boa, porque ele não foi tão bem na primeira semana. Né? Mas é um cara que, apesar de não ter sido envolvido pelos clipes do jogo ali na semana 1, tá? Vai pegar uma defesa que, se eu não me engano, foi a terceira. Acho que foi a terceira. Não, calma aí. Pega quem? Pega o Rams? Não, pega o Rams. Não, ao contrário. É o contrário. Foi a terceira. Não. Eu acho. Não, então eu confundi aqui, né? Eu tô com o ranking errado aqui, então. Peraí. Enfim. Foi a terceira que menos cedeu pontos. Menos cedeu pontos, então acho que tá ao contrário aqui, o ranking. Foi isso. Foi o que pegou o Dawson Knox. Isso. Exatamente isso. Foi o que pegou o Dawson Knox, justamente isso. Enfim, cara, o Kyle Pitts, apesar da primeira semana difícil que ele teve, eu acredito que ele possa ter uma boa semana, tá? Mesmo com esse confronto aí, já que eu já troquei, já embolei, a gente vai falar do Kyle Pitts de qualquer forma, porque eu acho que é um cara que é o principal recebedor do Falcons ali num ataque que vai precisar passar a bola durante o jogo. Eu acho que esse é um jogo que o Kyle Pitts, o ataque do Falcons não vai estar na frente do jogo, acho que o Rams vai ser o protagonista desse jogo. Então o time do Falcons vai ser forçado a passar a bola e tendo o Pitts como principal recebedor ali, porque a gente não pode contar muito também com o Pitts ali como tight end, porque o cara é basicamente um wide receiver, né? Apesar de ser oficialmente tight end, ele tem muitos atributos de wide. Então, pelo script do jogo, eu acredito que o Kyle Pitts pode ter um bom confronto essa semana. É isso. O que o game script foi desfavorável na semana passada para ele, pode ser favorável essa semana. Exatamente. Acho que é isso. Mais do que o confronto, acho que o game script nesse jogo pode... E ainda pode surgir muito pontinho de garbage time pra ele aí nesse jogo. Não duvido muito. Garbage time é o supra-sumo do Fantasy Football. É isso. Eu vou botar um cara desse jogo também, mas do outro lado, botar o Tyler Higbee. O Tyler Higbee é 880, né? Tipo, mas assim, ele é um dos tight ends que mais está em campo, assim, tipo, junto com o Kelsey, Mark Andrews. Ele é um dos caras que mais está em campo, que mais percorre rotas, que mais está em snaps e tal. Não fez, tipo, não é um grande nome, não é um cara que faz, tipo, tanta coisa. Mas assim, ele teve 11 targets na semana passada. Bizarro, assim, não esperava isso. Não sei se pelo fato do Allen Robinson estar meio fora do jogo e tudo mais. O Atlanta é um time que vem tendo problemas com tight ends, né? A gente sempre, tipo, falava, vai pegar o Atlanta, bota um tight end pra jogar contra o Atlanta, que é certo de jogar bem. Então, assim, eu acho que ele pode ter uma semana bem ok aí, bem melhor do que
do que foi a semana passada, apesar dos 11 targets, né? Foram poucas jarras e tal para ele, mas é um volume que inspira uma confiança. É isso, né? O cara que... Falei. Não, já ia emendar no... Tu emenda, pô. Vai lá. Manda aí, manda brasa. No outro. Tá, o outro que eu não ia tirar completamente do jogo era o Dawson Knox. Eu não sei se tu ia falar dele. Se tu ia falar dele... Eu ia falar justamente do Dawson Knox, porque... Cara... eu acho que o meu problema com o Dawson Knox... Não deve ser... Não é nem aí ele vai e faz 2 TDs, tá ligado? Apesar do confronto ser ruim... não é nem pelo confronto. Não é basicamente o confronto em si, também concordo com você. Cara, é um cara que a gente viu que ano passado foi totalmente dependente de touchdowns. Eu tava com uma expectativa de que ele manteria esse número. Até acho que ele pode manter um número bom de TD essa temporada. Mas depois do primeiro jogo, assim, decepcionou um pouco a primeira semana dele, que ele não conseguiu nada. O Stephon Diggs e o Gabriel Davis voando baixo. Jamison Crowder e Isaiah McKenzie recebendo muitas bolas. Zach Moss recebendo muita bola também ali no backfield. Então eu acho que o Dawson Knox só faz alguma coisa de fato com o touchdownzinho. Então essa TD dependência ali que a gente tenta evitar no fantasy, né? Porque aí vamos contar com a sorte, porque vai além de sorte, né? Mas basicamente você contar que o cara vai receber o TD ali pra salvar a tua semana. E não vai acontecer toda semana, né? Puxando a lista aqui, a defesa do Titans foi 18ª na primeira semana, né? Então tá longe de ser um bom confronto para ele. Só por causa disso que a gente tá falando dele, eu fazer 2 TDs, como eu falei mais cedo, mas, cara, a tendência para mim é essa mesmo, tipo, o Dawson Knox continuar o que foi na semana 1, e passar longe de ser o que já esperou-se um dia de Dawson Knox, tá ligado? É isso. Pra puxar aqui mais um Tyrande, cara, eu não vou nem falar muito de confronto, porque eu já tava tudo preparado pra falar de Dalcinho Knox aqui. Vou falar de um cara que me decepcionou bastante na primeira semana, que assim, passa muito pelo confronto também, mas foi só a 23ª, né? Foi como eu falei antes, né? Esse começo de temporada a gente não ter uma média muito grande, ter um volume muito grande de jogos para saber realmente, de fato, quais defesas estão sendo tendenciosas a ceder pontos para posições específicas ou não. Por exemplo, a primeira semana do Denver Broncos contra o Seattle Seahawks foi uma semana que mostrou muita dificuldade da defesa do Denver Broncos contra Tyrants, mas a gente não sabe se isso vai se manter, se vão ocorrer ajustes durante a temporada. Mas, cara, eu vou falar do Irv Smith Jr., aí do Minnesota Vikings, tá? Pelo volume de jogo dele na primeira semana, me preocupa o restante do fantasy dele, e como ele não tem um confronto muito favorável nessa semana, eu gostaria de trazer esse rapaz aqui, porque os jogos do Minnesota Vikings tendem a ser, não toda semana ser o que for contra o Green Packers, porque eu acho que pode ter sido um jogo atípico, mas o time do Vikings, quando pegar os times que não estejam entre os principais lá candidatos ao Super Bowl, para mim são jogos que o Vikings tende a dominar com o jogo corrido, e o próprio Irv Smith ficar de fora desse plano de jogo, muito por conta também que as atenções aéreas são todas voltadas pro queridíssimo Justin Jefferson, né? Joga nada. Justin Jefferson é fraco demais. Muito garoto. Fala de wide receiver. Fala de wide receiver. Cara, então são essas aí as nossas dicas de confrontos favoráveis e desfavoráveis aí. Vamos passar agora para fechar, depois a gente fala das dicas, para nossas apostas para semanas aí. Lembrando que as apostas, para quem não acompanhava o nosso podcast na temporada passada, são aqueles caras ali que fogem do senso comum ali, né? A gente tenta trazer as apostas, aqueles jogadores ali que não estão tão bem cotados para a semana assim, por N motivos, mas que a gente acredita que vão ter uma boa semana ali. Para começar, de QB, eu aposto num comeback aí do Trey Lance contra o Arizona Cardinals essa semana.
É um QB que não tá tão... Não, Seattle. Já... Vou te contar por quê. Aqui no roteiro, já tava o Trey Lance do ano passado, da última semana do Fantasy de Bar, bizarro. Aí ficou, esqueci de mudar o confronto. Mas o Trey Lance contra o Seattle Seahawks, tá? Eu acredito que ele possa ter uma boa semana. Running back, nosso queridíssimo Jeff Wilson, que a gente tanto falou nessa pré-temporada aí, principalmente na última semana, com o Elijah Mitchell fora aí. Acredito que o Jeff Wilson possa assumir esse backfield contra o Seattle Seahawks e ter uma boa semana. Torcendo muito pra isso. Falamos neles agora, cara. Eu acredito que eu tô confiante no Allen Robinson pra essa semana. Acho que é um cara que pode ter um bom volume de jogo aí, apesar do que a gente viu na primeira semana. Acho que é um cara que pode ter um pouquinho mais de protagonismo essa semana contra o Atlanta Falcons, que é uma equipe que não cede muita resistência ao ataque aéreo, sim. E para fechar, o nosso queridíssimo Dalton Schultz contra o Cincinnati Bengals, mesmo com a saída do Dak Prescott. Eu acredito que o Dalton Schultz é um dos poucos nomes aí que possam salvar nesse ataque agora sem o Dak, principalmente porque depois da saída do Dak ele teve um bom volume ali com o Cooper Rush, né, que deve ser mantido para mim nesse jogo de Cincinnati. Já tocar aí, falar dos teus. Beleza. Então, pra mim, eu tô de QB. Eu vou com o Baker essa semana. Fez uma semana muito boa na semana passada, né? Jogou bem e tal. Pega um Giants que não é lá das grandes defesas da liga e tal. O Ryan Tannehill foi até bem ok no jogo. Acho que o Baker pode fazer mais uma boa partida, como foi na semana passada. De running back, eu vou com o Jamal Williams no Detroit contra o Washington. O Washington que sofreu muito contra o backfield do Philadelphia Eagles. O Detroit Lions não sabe se vai ter o DeAndre Swift, que tá machucado. Mesmo se tiver, a gente não sabe quanto que ele vai jogar. E o Jamal Williams é um cara que tem sempre um bom volume de jogo, mesmo quando o DeAndre Swift joga. Acho que é um bom nome pra semana. De wide receiver, eu vou com o Adam Thielen contra o Philadelphia, porque o Philadelphia Eagles sofreu semana passada também contra os wide receivers do Washington. Foi um time que teve... Perdão, do Washington não. Do Jaguars. Philadelphia e Jaguars. Foi Washington e... Philadelphia e Jaguars. Washington... Não, Philadelphia e Detroit, perdão. Philadelphia e Detroit, Washington e Jaguars. É isso, agora tá certo. Eu tô confundindo esses dois. Agora foi. Isso aí. Isso, tá certo. O Philadelphia que sofreu na semana passada com os wide receivers. Eu acho que o Adam Thielen jogou nada na semana passada, mas eu acho que sempre consegue um touchdownzinho ali, uma red zone e tal. Eu não acho que também... Lógico que o Justin Jefferson é o melhor wide receiver e tal, e ele vai ter um maior volume, vai jogar mais que todo mundo, quase sempre, mas eu acho que vai sobrar alguma coisinha ali pro Adam Thielen nessa semana. E pra Tyrande eu vou com o Logan Thomas, que fez uma semana boa na semana passada. Gosto muito do Logan Thomas. Fez uma boa semana, voltando de lesão ali, foi bem utilizado pelo Carson Wentz. Pega um Detroit, que é uma defesa mais fraca, não é uma das defesas mais fortes. Eu acho que pode ser uma boa aposta aí pra essa semana também. E é isso, então. Anotaram esses nomes aí, você que tá ouvindo a gente. Se perder algum nome, volta aí e ouve de novo, que são bons nomes aí pra semana. Depois você cobra a gente lá se... Não cobra a gente não. Dá um parabéns se a gente acertou, se a gente... Isso. Errou, né? Errou a semana. É só aposta mesmo. Ninguém tá obrigando você a botar aí. Cara, vamos passar para as perguntas agora pra gente fechar. Tá quase batendo uma hora aí de podcast já. A gente responde umas 2 perguntas e finaliza aí o nosso queridíssimo podcast. O Rafael Lobo perguntou pra gente aqui, ó. Troquei Juju e Julio Jones por Deebo Samuel. Liga PPR. O que vocês acham? Eu acho que você cometeu um assalto. Exatamente. Mesmo eu achando que o Juju vai mandar bem na temporada. E o Julio Jones eventualmente também, tá? Não põe o Julio Jones, não. Ele foi bem, ele teve tipo,
algumas recepções, mais de 70 jardas, eu acho, o Julio Jones quase 80 jardas. Ele... Acho por aí, né? Fez um número bom o Julio Jones na última semana. Mas o Deebo Samuel é um top 12, né? Pelo menos. Samuel, né? É o Deebo Samuel. E vai correr pra cacete. E vai correr muito ainda, porque... ainda tem a tendência de ser... O Elijah Mitchell tá fora. Exatamente. Mandou bem. Eu acho que foi um assalto aqui. Para fechar, deixa eu ver mais uma pergunta aqui pelo chat. Lembrando que pergunta de escalação a gente sempre responde lá no post de escalação, rapaziada. Então aqui ficava complicado de a gente ver, porque muita coisa acontece na semana ainda, então não tem como a gente responder quinta-feira com precisão, que a gente pode responder no sábado à noite ali, com calma, ou no domingo. Tem algumas aí da temporada. Tem aqui, ó, pergunta de O Gostosão, que tá com a... Eu lembro de O Gostosão na temporada passada, por causa dessa logo aí, da foto de perfil, Juliette Juliette com o rosto do Casemiro. É inesquecível, essa cena é inesquecível, tenho que confessar. Juliette com o rosto do Casemiro, pra mim, não tem como esquecer. Perguntando se ele deve buscar a venda do Cordarrelle Patterson. Cara, eu acho que não. Por quê? Se o Matheus discorda, ele dá os argumentos dele depois. Mas, primeiramente, eu acho que não, porque eu acho que o Patterson vai ser isso aí a temporada inteira, pra mim. Eu acho que é um cara que vai ter muito volume de jogo, é um cara que vai ser bastante acionado no ataque do Falcons. Agora, tipo assim, se alguém quer... Se você tá falando pra mim de valor de Patterson por jogador do running back 1, top dos 10 ali, 12, 15 primeiros jogadores, aí vale vender, se alguém pagar esse valor nele. Mas pelo valor que eu tenho visto dele ultimamente, da galera, eu acho que é um cara que você pode manter como running back 2 ali, que vai dar bons frutos durante a temporada. Eu acho que o Patterson vai entrar na conversa de top 20 para a temporada de running back. Se você conseguir por um top 15, um top 12, tipo, tu vai pegar ali até um Nick Chubb, depende da troca, lógico, talvez não seja só um por um, mas dependendo da troca, pegar alguns caras assim, tipo um Fournette da vida, até um Dillon e tal, eu acho que vale. Mas eu acho que também não vale se livrar dele só porque ele fez uma semana muito boa e você acha que não vai mandar bem no resto da semana, que foi só uma semana. Eu acho que foge daqueles que a gente colocou na dica de venda, né? Por exemplo, deixa eu puxar aqui, o Eller, né? O Miles Sanders, James Robinson. Acho que foge dessa galera. Eu acho que entra realmente num Patterson que eu vejo produzindo jogos como o da primeira semana na temporada. Então acho que é um cara que... Eu acho que ele vai ter o backfield pra ele, porque o Damian Williams tá machucado, o Al Geier, né, o calouro, não jogou o primeiro jogo por opção técnica, então, tipo, já é um ponto negativo pra ele, não foi por lesão. Deve ele jogar agora e tal, com o Williams machucado, mas mesmo assim, já não é um cara que entra, tipo, com muita confiança, porque não jogou o primeiro jogo porque os técnicos não quiseram. E não tinha nenhuma coisa de lesão. E o Patterson, tipo, o único problema, assim, pra mim, em relação a ele, que pode atrapalhar essa questão de game script, que nesse último jogo foi muito favorável, do time estar à frente o placar todo, e o Atlanta a gente sabe que está longe de ser um dos times mais fortes, pelo contrário, é um dos times mais fracos da liga, então a tendência é um time estar muito atrás do placar, mas ele é um cara que recebe passes, né? Então, tipo, mesmo o time atrás do placar, ele pode se virar recebendo passes. Aí vamos ver como é que vai ser essa conexão dele com o Mariota. E é isso, vamos fechando por aqui o nosso podcast de hoje, rapaziada. Lembrando que semana que vem tem mais nesse mesmo bate-canal aqui no YouTube. A gravação sempre por volta ali das 9 horas da noite, nosso horário padrão de gravação ali. Essa semana que a gente pensou gravar um pouquinho mais cedo, mas sempre por volta das 9 da noite, para dar tempo de todo mundo estar em casa ali, acompanhar a gente, acompanhar a nossa gravação. Mas você que não consegue acompanhar essa gravação, não tem problema. No dia seguinte, na sexta-feira, já entra nas plataformas de podcast, então você pode ouvir tranquilamente aí, ouvir, pausar, voltar, mandar para amigo. Então, vamos que vamos, que tem muito Fantasy Football ainda. Esse foi só o primeiro Fantasy Bar da temporada, tem bastante coisa para falar ainda. Você que não segue a gente no Instagram ainda, cara, Instagram, Twitter, Facebook, grupo de WhatsApp, Fantasy Bar em tudo que é lugar. Qualquer plataforma que você usar, a gente tá. Inclusive no YouTube. Você que tá vendo pelo YouTube agora, dá
inscrevida aí no canal. Se inscreve no canal. Só uma notícia aí de última hora. Não, uma notícia nada muito importante, mas o Brian Robson, porque a gente falou do Gibson sobre é verdade, do Gibson. E o Brian Robson já tá treinando tá? Não tá treinando com o time, mas ele já acabou de... Já postou um vídeo que ele já tá, tipo, fazendo exercícios, treinando e tal, então tudo indica que ele pode voltar nas próximas semanas aí já. Que isso. O cara foi baleado, tem 2 semanas. Tem 2 semanas o cara foi baleado e já vai voltar pra NFL, mano. Que isso, é loucura demais. É isso. Acho que se eu sou baleado, não jogo mais, não pratico atividade física mais a vida inteira. Levanta mais na cama, fica na cama. Pô, a minha coluna já não deixa quase, imagina se fosse pra tá de sacanagem. Mas é isso, o Brian Robinson aí, então sério, passa aí pra vender esse Anthony Gibson, que é tempo ainda. Isso. Mas é isso, rapaziada. Twitter, Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp lá, FantasyBR. Segue a gente e vamos que vamos. Matheus, tamo junto, cara. Um abraço. Bom começar a gravar o Fantasy de Bar contigo aí, sempre bom demais. Show. Até semana que vem, rapaziada. Valeu, tamo junto.